Então, o Bucha é um cara que veio numa família simples, né, do interior do Rio Grande do Sul. Eu, com 13 anos, às vezes eu comento, não é muito comum, mas eu lavava caminhões com 13 anos. Eu não tinha muita perspectiva, né? Educação normal em casa, Como mas... assim lavava o caminhão? Lavava... Com 13 anos eu... Tipo, pra ganhar dinheiro? Eu queria ganhar um dinheiro, né? Eu jogava futebol até com 13 anos e eu já sentia que não ia ter muito futuro, né? Eu não tinha esse shape, né? Eu era melhorzinho, né? E aí eu comecei a lavar caminhão pra tirar um dinheiro pra ajudar em casa, ajudava numa atacada, carregar caixa, tal, pra ajudar minha família. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar de verdade, com estágio, fazer xerox. Pouca gente conhece xerox, acho ainda, né? Fazer xerox numa universidade. E naquela universidade eu descobri um computador. Naquela sala que eu trabalhava, no mesmo ambiente, tinha uma pessoa que ficava o dia inteiro digitando. E o que ela fazia? Na época que começou a digitalização das empresas, acho que era 94 mais ou menos, o que aconteceu? Os professores faziam a prova à mão e depois dava pra gente fazer o xerox pra entregar pros alunos a prova bonitinha. E aquele computador me chamava muita atenção. Mas eu não tinha perspectiva de nada na minha vida naquela época, né? Minha vida era conduzir o que tava dando, né? Tá. Estudava em colégio público e tal. E eu pedi pra minha mãe, mãe, um dia eu queria fazer um curso de informática e tal. E aí até que um dia que ela me matriculou num curso. Aí eu, nossa, te matriculei num curso, fiquei super feliz e tal. E ela me disse, mas é um curso de datilografia, né? Mãe, tu não entendeu que era informática? Ela disse, não, a gente tem que fazer tudo bem feito. Então, se tu vai usar um computador, tem que saber usar os dedos certos do teclado. Isso ainda era uma coisa nova, né? Aí fiz datilografia, me dediquei e tal. E aí, pra fechar esse parênteses inicial, ao final daquele mesmo ano calendário, eu fui selecionado como digitador para informatizar a biblioteca da instituição. E por que eu fui selecionado? Porque eu digitava mais rápido. Por quê? Porque eu fiz datilografia. Então, o primeiro marco desde cedo na minha vida foi assim, de entender que às vezes os pontos cinzas que foram acontecendo na nossa caminhada, na hora a gente não entende a dificuldade, mas depois eles fazem todo sentido. O que é ponto cinza? Ponto cinza são aqueles momentos que a gente não deseja que aconteça, né? Aquelas situações que são percalços. Não estou falando que são situações que eu não fui responsável, mas situações que a gente planejou, se organizou e não aconteceu como queria. E aí dá uma baixa assim, de, puxa, eu queria tanto que isso tivesse acontecido e não deu certo. Mas lá na frente a gente entende por que essas coisas não acontecem. Às vezes a gente não tem maturidade, às vezes a gente não tem contexto. E para mim foi importante isso, porque desde então eu entendi muito claro que independente se eu gostasse ou não do que eu estivesse fazendo, eu teria que ter algumas premissas. A primeira delas era fazer o melhor que eu podia. Um over-delivery, que hoje a gente chama. E dali, passou alguns anos, eu fui desligado da instituição de ensino, eu fui demitido com 19 anos. Eu trabalhei 5 anos lá. Porque depois que eu saí do Xerox, fui da biblioteca eu trabalhei na TI da instituição, fiz sistema acadêmico, eu fui um grande programador por muitos anos, né? E como eu não batia muito com a política das pessoas que comandavam lá, no sentido de filosofia, a tecnologia teve uma época que tinha meio que esquerda e direita, vamos chamar assim, e sem entrar em detalhes, eu não batia muito com a visão. E a pessoa disse, cara, como tu não tá na minha visão, eu lidero, então, né? E foi um impacto pra mim, porque tu tá no interior, a minha vida tinha mudado, né? Por ter tido a oportunidade de trabalho. E eu sempre tinha 2 ou 3 empregos paralelos, fazia site de internet para empresa, sempre com atividade. Aí passou 4 meses, na minha época a gente procurava emprego no jornal, o jornal de domingo, eu tinha um emprego em Porto Alegre. E aí minha pequena vaga era segredo, assim, não dizer o nome da empresa. Fiquei 90 dias participando de um processo bem duro, né, acima do que eu esperava. E olha como é a vida, né, às vezes é outro ponto cinza, né. Primeira entrevista que eu fui fazer, o recrutador me perguntava, tu conhece essa tecnologia? Aí eu dizia, mais ou menos. Aí ele escrevia na ficha, domina. E eu já inseguro, porque eu era um cara todo coxinho, né? Aí ele, conhece aqui? Mais ou menos, domina. Acabou a ficha, eu dominava tudo. Eu digo, caramba, nem eu. Não, porque ele, acho que não tinha ninguém que conhecia nem médio. Então ele disse, eu vou ter que botar esse menino, né? E tu vê como é a vida, né? Eu cheguei em Porto Alegre, eu não sabia nem pegar ônibus. Porque o cara do interior, cara chegando numa cidade grande, né, não sabe pegar. Então eu ia a pé nos lugares. Nossa, eu dava tipo 6 km pra entrevista. Aí eu saí da entrevista dizendo, cara, eu preciso dominar esses negócios, porque a próxima entrevista Aí eu ia a pé mais 5 km pra comprar um livro. Aí eu voltava mais esses 10 km, 11 aí pra rodoviária pra voltar de ônibus pra casa. Lajeado. E aí eu estudava, chegava na outra reunião, eu dominava. Porque eu tinha que ser bom naquilo que eu falava. Fechando parênteses, eu fui trabalhar na ONU.